Olá, gente. Então vamos para mais uma pequena parte para completar o nosso horário, do sistema nervoso. E assim, ó, que ficar muito claro para vocês como que é essa divisão, qual é a função de cada parte do sistema nervoso. Então hoje nós vamos, falar mais um pouco sobre essa divisão, né, do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, mostrar no esqueminha como que ele funciona e vamos falar sobre as meninges, né, talvez vocês já tenham ouvido falar em meningite, então aí daí vem o termo meninges que eu vou explicar para vocês, que na verdade é uma proteção, né, do sistema nervoso. Então vamos lá, para mais um pedacinho de aula. Então, essa eu já mostrei para vocês várias divisões do sistema nervoso, e essa aqui é uma divisão funcional. Então, levando em consideração a função de cada parte do sistema nervoso. Então, falando de uma forma geral, o sistema nervoso sensorial, né? Então, nós temos que nos adaptar com esses termos. Sensorial é das sensações, né? Então, é aquela parte do sistema nervoso que vai captar as informações externas e internas e levá-las para o sistema nervoso central. Então, nós já vimos no estudo dos neurônios, né, que nós temos neurônios sensoriais, que são neurônios especializados, então, em captar essas informações e levá-las para o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso sensorial, ele faz parte do sistema nervoso periférico, né? Ele está ligado daí ao sistema nervoso central. Então, esses neurônios, eles vão trazer informações lá da parte somática, né? Da parte dos músculos esqueléticos, então, do tipo assim, ó, se a gente sente frio, né? O frio é uma sensação aqui externa e que é comunicada pro sistema nervoso central. Quem que leva essa informação do frio? São os neurônios do sistema nervoso sensorial, certo? Então, eles trazem informação do meio externo. Se você pisa num prego e dói teu pé, se você espeta um espinho no teu dedo da mão, se você encosta a mão num ferro quente. Então, todas essas informações, né, são levadas pelo sistema nervoso sensorial, aqui do meio externo. Sem contar a audição, né, a visão, né, tudo isso, e depois nós vamos estudar a parte ainda, esse sistema nervoso. O que nós temos que entender, então, é que tem essa ligação, né, desse tipo de neurônio, né, leva as informações para o sistema nervoso central. E tem ainda neurônios que estão ligados lá nas vísceras, no coração, no estômago, no intestino, no útero, né? E aí então eles também vão levar informações desses órgãos para o sistema nervoso central. Então a gente diz que são órgãos sensoriais viscerais, né? Falando de vísceras, certo? Então, e por que a gente diz que essa é uma divisão funcional? Porque toda essa ligação ela vai ajudar na função dos nossos órgãos, dos nossos músculos. Bem, daí tem o sistema nervoso motor, que é o que leva a resposta dessas informações recebidas, né? Então, do tipo assim, encostou a mão no ferro quente, né? Então, o sistema nervoso central recebe essa informação e ele manda tirar a mão, certo? Então, quem leva a informação do tire a mão daí é o sistema nervoso motor. Então, ali diz, ó, conjunto de neurônios relacionados com as funções motoras, né, do agir, somáticas, que nem é o caso de a mão, né, aqui é uma ação somática, um órgão somático, e viscerais, quando a resposta vai lá para uma víscera, né, para um órgão lá dentro do organismo. Então, do tipo assim, o teu intestino manda uma informação lá, né, sensorial, visceral pro teu sistema nervoso, e o teu sistema nervoso manda uma ação para ele, uma ordem para uma ação, do tipo assim, comeu uma coisa que não foi legal, que, né,
que está causando um dano lá, uma disfunção no intestino, certo? Então, o sistema nervoso pode dizer assim: elimina, né? Então, essa coisa do ter uma, entre aspas, uma dor de barriga, uma cólica, já é uma ação enviada pelo sistema nervoso motor visceral, certo? Para eliminar, então, aquela substância. E tem o sistema nervoso integrativo, tá? Então, que são neurônios que fazem a conexão entre o sistema nervoso sensorial e o sistema nervoso motor. Tudo isso para que o nosso organismo funcione melhor. Então, aqui nós temos um desenho, né, mostrando aqui em amarelo o sistema nervoso central, né, que vocês já devem ter memorizado, que o que constitui o sistema nervoso central? O encéfalo, que é toda essa parte aqui, e a medula, certo? Medula espinhal, que ela sai aqui, ó, debaixo do encéfalo e ela vai até lá embaixo, né, no nosso cóccix, mais ou menos. Então, esse é o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico são todas as estruturas, todos os feixes de neurônios, todos os neurônios que vão ligar, então, o sistema nervoso central à parte mais externa, né, os músculos esqueléticos, a todos os sensores que nós temos, inclusive às vísceras, né, a parte lá que está dentro do nosso corpo, certo? Então, aqui nós temos que lembrar, eu já falei, quando eu falei de neurônios, né, que nós temos neurônios aferentes e neurônios eferentes. Os aferentes são os sensitivos, tanto somáticos quanto viscerais. Então, aqueles neurônios que levam informações aqui dos nossos músculos, né? Quanto aqueles neurônios lá dos nossos órgãos, né? Todos eles sensitivos, que levam informações do que está acontecendo. Então, ó, tá vendo que a flecha azul, ela está em direção ao sistema nervoso central? Então, porque esses neurônios aferentes levam a informação da periferia para o sistema nervoso central. Depois que o sistema nervoso central processa essa informação recebida, ele vai então mandar a ordem. Tá vendo que a flecha agora é uma flecha de saída, essa vermelha, ela sai do sistema nervoso central e ela vai para fora. E ela, então, quando ela leva para fora, ó, são os neurônios motores eferentes, certo? Os eferentes levam a ordem para a ação. E aí, então, esses neurônios eferentes, eles são somáticos, voluntários, então eu sempre digo, né, assim, eu vou dobrar o meu braço, então eu decido, é uma ação voluntária, certo? Então, esses neurônios motores somáticos, eles vão controlar os nossos músculos esqueléticos, que vão ser, a gente chama de efetores, que são as partes do nosso corpo que vão executar a ordem. A ordem veio pelos neurônios motores que são eferentes. Mas esses neurônios motores eferentes também podem ser autônomos, né? Eles controlam, eles fazem parte de uma parte do sistema nervoso periférico, que a gente chama de sistema nervoso periférico autônomo, que ele é involuntário. Involuntário o quê? Não depende da nossa vontade. Lembra que na parte anterior eu falei, a gente não fica dizendo para o coração, agora sístole, agora diástole, né? Não. A gente não fica dizendo lá para o estômago, agora secrete ácido. Não, isso tudo o sistema nervoso autônomo faz, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de alimentação, né? A partir do momento que a gente coloca alimento dentro da nossa boca e começa a mastigar, o sistema nervoso periférico sensorial, ele manda para o cérebro essa informação. Ó, Isabela está comendo. E aí, então, o sistema nervoso autônomo, né, o motor autônomo, vai avisar lá, avisar as glândulas salivares que elas têm que secretar saliva, né? Porque e ali vai começar a
digestão, vai avisar o estômago, né. Então, e isso às vezes não depende nem da gente comer, né. Não tem aquela história assim, ó, você viu uma coisa que você gosta muito de comer, você saliva, não é assim? Por quê? Porque os teus olhos levaram, né, o sistema nervoso sensitivo, sensorial, ele levou a informação para o teu o sistema nervoso central de que: "Uau, tem uma coisa gostosésima para ser comida". E aí o teu sistema nervoso central ele já imagina: "Ah, vai comer", então manda, formar saliva. Então, são os neurônios motores eferentes, involuntários, né, que fazem parte do sistema nervoso autônomo que provocam isso. E aí então, né, a gente vai estudar isso melhor para frente, mas lembrando que o autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático, são fibras diferentes que saem de lugares diferentes da medula, né, e aí então quem é que é controlado pelo sistema nervoso autônomo? O músculo cardíaco, né, que é depois nós vamos estudar não, na parte muscular, que ele é um músculo estriado cardíaco, os músculos lisos, né, que são diferentes, então nós temos órgãos, que têm musculatura lisa, como o estômago, intestino, útero, a bexiga, né, e também as glândulas são controladas pelo sistema autônomo involuntário. Aqui nós temos um outro esquema, né, mostrando isso. Então, nós temos aqui, ó, o sistema nervoso central, né, lembrando que ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Então, aqui, ó, a parte do encéfalo e aí a medula espinhal. E aí, então, nós temos deste lado os neurônios sensoriais, desse lado os neurônios eferentes. Então, tudo que está aqui para fora, ó, é sistema nervoso periférico, certo? Então, como que funciona, né, essa coisa da ação, né, de mandar uma ordem lá, pelos neurônios eferentes. Então, tudo começa através de um sinal. Então, esse sinal, ele pode ser um sinal externo, né, que ele vai, estimular os receptores sensoriais que nós temos aqui na pele, em órgãos dos sentidos, né. Então, esses, sinais, né, que nem a história do botou a mão no ferro quente, né. Então, esse calor, essa queimação ali é um sinal, o fato de você ter encostado no ferro quente. Então, esses receptores sensoriais que nós temos distribuídos por todo o corpo, eles vão então estimular os neurônios sensoriais aferentes, né, que vão levar então essa informação até o sistema nervoso central, certo? Na parte interna, né, nos neurônios, na parte das glândulas, do da parte dos órgãos todos também, né, a gente sabe que tem lá os sensores, que eles então, vão estar ligados ao sistema nervoso central e vão levar então informações do que está acontecendo para estimular os neurônios eferentes. Lembram, gente, quando eu falei da história da pressão arterial, que nós temos os barorreceptores? Pois bem, os barorreceptores são receptores sensoriais, né, ligados a neurônios sensoriais e que vão levar ao sistema nervoso central informações relativas à pressão arterial. E aí, então, vai vir de lá uma resposta, né, ou de vasodilatação ou de vasoconstrição. Por quê? Porque os vasos sanguíneos também são controlados pelo sistema nervoso central, né, a tonicidade dos vasos sanguíneos. Muito bem. Uma vez, então, o sistema nervoso central tendo recebido essas informações pelos neurônios sensoriais, então eles vão ativar os neurônios eferentes, né? Tudo isso é repetição, mas eu vou ficar repetindo para vocês gravar. Então, os neurônios eferentes, eles podem ser autonômicos, né, que fazem parte do sistema nervoso periférico autônomo, ou neurônios motores somáticos, né, que vão fazer parte do sistema nervoso periférico somático. Os neurônios motores somáticos controlam os músculos esqueléticos, né? Dobra o braço.
E aí, então, vai levar a ordem lá para os músculos esqueléticos, né, essa parte é voluntária, e aí vai ter uma resposta. No sistema nervoso autonômico, nós já vimos que ele é dividido em simpático e parasimpático, então, como eu falei, eles controlam o quê? Os neurônios autonômicos, o músculo cardíaco, todos os músculos lisos, né, todos os órgãos constituídos por músculo liso, as glândulas, né, tireoide, suprarrenal, as gônadas, tudo que a gente já viu, né, lá no endócrino. Células exócrinas também, então as células por exemplo, que vão produzir o suor, né, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, algumas células e glândulas endócrinas e parte do tecido adiposo. E também isso vai gerar uma resposta. Ah, os neurônios, sensoriais, eles também vão controlar, então eles vão, como eu falei para vocês, eles estão lá, dentro de, né, participando de todos esses órgãos aqui, com sensores para informar o sistema nervoso central. Então, né, já está bem memorizado que o sistema nervoso central, agora vamos falar mais um pouco sobre ele, né, mais especificamente sobre o sistema nervoso central. Sempre que aparecer essa abreviação, essa sigla SNC, né, é Sistema Nervoso Central. Então, ele é formado pelo encéfalo e pela medula. Encéfalo não é a mesma coisa que cérebro, o cérebro é uma das partes do encéfalo, tá? Medula espinal. Professor, eu li no livro medula espinhal. É a mesma coisa, é uma outra forma de colocar o nome, né? Eu gosto de falar assim, porque senão você vai dizer assim, professor errou lá no slide. Não, tá? Você vai ver, dependendo do material, vai estar espinal, ou vai estar espinhal, tá? Vai estar raquidiana em algumas vezes, né? O que sabemos então do sistema nervoso central? Ele interpreta as informações obtidas. Quais informações? Aquelas trazidas pelo sistema nervoso sensorial. Ó, já sabemos isso. E elabora respostas adequadas, enviando essas respostas para os órgãos do corpo responsáveis por essas ações. Envia essas ordens, né, ou essas respostas de que forma? Pelo sistema nervoso periférico motor. Por isso que eu já mostrei antes para vocês aquela divisão, para vocês entender o funcionamento, certo? Mas embora agora a gente esteja pensando mais no sistema nervoso central. Muito bem. Então, nós temos essas duas partes do sistema nervoso central, a parte do encéfalo, que fica dentro do crânio, né? Que é esse osso duro que nós temos aqui na cabeça, e a medula, ela fica dentro de um canal formado pela coluna vertebral. Então, a coluna vertebral, ela é oca no meio. E aí, então, dentro ali está guardada a medula, certo? E aí vocês estudaram isso em anatomia, né, vocês viram que a coluna também, ela não é toda contínua, né, ela não é grudada, nós temos os ossos, né, as vértebras, que elas têm espaços que a gente chama de espaços intervertebrais. Aqui para o sistema nervoso é muito importante isso, por quê? Porque dali vão sair, naqueles espaços, vão passar os nervos, certo? Então, aqueles conjuntos de neurônios, eles vão, então, estar ligados, né? A parte periférica está ligada à parte central, por esses nervos, e aí, então, tem que chegar, tem que encostar lá na medula. Por isso, esses espaços intervertebrais. E aí, então, né, vocês vão estudar depois problemas, doenças, distúrbios, e às vezes tem problema, no sistema nervoso, controle de movimentos, que o problema está lá na coluna. Por quê? Porque diminui esse espaçamento ou causa uma compressão nesses nervos e aí vai atrapalhar o funcionamento. Não posso agora entrar nessa conversa, podemos discutir depois isso. Ah, então, já falei isso aqui. Então, agora vamos então para a parte final aqui do estudo desculpe, dessa aula, falando então,
dessa proteção, né, do sistema nervoso central. Bem, eu acho que todo mundo já deve saber, né, se não sabia, acho que agora está sabendo, da preciosidade que é o sistema nervoso central para a nossa vida, para a nossa vida mesmo, né, para nós estarmos ou não estarmos vivos, ou para nós desempenharmos ou não algumas ações relacionadas com a nossa vida. E por isso, então, nós temos que proteger o sistema nervoso central. Então, a natureza já fez uma parte bem importante, né, que é o quê? Colocar os ossos, né, então do tipo assim, se você bate a cabeça, você bate o osso é para proteger, é como se a gente tivesse um capacete, né, na nossa cabeça. Claro, que quem anda de moto sabe a importância de usar o capacete. Então, o capacete é uma proteção extra, certo? Mas nós, para nossa vida diária, sem andar de moto, a gente já tem moto, bicicleta, a gente já tem esse capacete, que é o crânio. A mesma coisa lá na coluna vertebral. Só que às vezes a pancada é muito grande e quebra isso e pode atingir então o encéfalo ou atingir a medula. Então, e além dos ossos, né, nós temos também membranas que protegem o sistema nervoso central. E essas membranas são chamadas de meninges, certo? A professora falou em meningite. Meningite é uma ite nas meninges, é uma inflamação nas meninges, certo? Então, as meninges são as membranas, tá? Que protegem a protegem o sistema nervoso, uma das coisas que elas fazem é evitar o contato dos ossos com o sistema nervoso central, né, encéfalo ou então a medula, certo? Então uma das coisas é proteger do atrito. E também, né, ela vai, com o líquor, depois que eu vou mostrar para vocês, ela também vai fazer uma barreira, né, para micro-organismos. Então, tem 3 meninges que de hoje em diante vocês jamais podem deixar de conhecer, que são a dura mater, a aracnoide, só aracnoide ou aracnoide mater e a pia mater, certo? Então, a dura mater é a que está mais para fora. A aracnoide está no meio e a pia mater é a que está mais perto do sistema nervoso central. Então, a que está mais perto dos ossos é a dura mater, né? Guardem, dura, osso é duro também, né? E a pia é uma coisa mais sensível, ela está mais perto, então, do sistema nervoso central. Então, aqui nós temos, né, foi tirado, ó, foi recortado, que nós temos então o crânio, né, aqui em volta do encéfalo todo, e aí então foi tirado esse pedacinho aqui, ó, e foi levado para cá para mostrar para vocês. Então, de fora para dentro, como eu falei. Então, aqui nós temos o osso do crânio, né, que é o nosso grande capacete. Daí, já abaixo do osso do crânio, nós temos a dura mater, abaixo da dura mater, a aracnoide, e aqui nós vamos ter um espaço entre a aracnoide e a pia mater, que a pia mater, como eu falei para vocês, ela vai ficar daí grudada, vai ficar revestindo aqui o sistema nervoso central, no caso aqui, como o corte foi daqui, isso aqui é cérebro, então aqui está aparecendo o cérebro. Então aqui nós temos a pia mater. O que que nós temos nesse espaço? Nesse espaço nós temos vasos sanguíneos, certo? E aqui, em volta daí dos vasos sanguíneos, nós temos o líquor céfalo-raquidiano. Por que o nome é líquor céfalo-raquidiano? Céfalo de encéfalo, raquidiano de medula raquidiana, certo? Então, esse líquor, ele vai estar contínuo, né? Ele está irrigando toda a parte entre a aracnoide e a pia mater, e ele liga, então, o que está em volta da medula até o que está em volta lá do encéfalo, certo?
eh, eu falei da história da proteção, então você imagina aqui, ó, pelos vasos sanguíneos, né, pode ter alguns micro-organismos circulando, e esses micro-organismos, eles estão loucos para atacar, né, qualquer parte do corpo e poderiam atacar o sistema nervoso central. Então o líquor, ele acaba também fazendo ainda uma barreira, tá, eh para evitar que esses, micro-organismos eles, causem algum problema, né, no sistema nervoso central. Vamos falar um pouco da meningite então, né, que eu falei que é uma ite das meninges, é uma inflamação das meninges. Então, quando a pessoa tem meningite, ou quando ela tem sinais e sintomas muito sugestivos de meningite, um dos exames que é feito é a coleta do líquor cefalorraquidiano. Então é inserida uma agulha, bem calibrosa, aqui na coluna vertebral, né, num desses espaços lá intervertebrais, e aí o médico, quando ele está fazendo, é o médico que faz essa coleta, é uma agulha também, de grande calibre e de tamanho, né, de comprimento grande, para ele atingir, e o que que ele vai atingir? Então ele vai fazer aqui na coluna colocar essa agulha. Então ele vai atingir essa parte, né, entre a pia mater e a aracnoide, onde está o líquor cefalorraquidiano, e ele coleta esse líquor, por quê? Porque quando tem uma meningite, né, os micro-organismos, eles ficam instalados aqui no líquor, certo? Então a inflamação das meninges, tá, é demonstrada pela presença de micro-organismos aqui nesse líquor. Vocês vão estudar isso melhor, pra frente, né, em doenças transmissíveis, mas então, o quais só, né, pra não deixar vocês muito curiosos, mas quais são os micro-organismos que podem se instalar aí e causar uma meningite? Podem ser vírus, podem ser bactérias, né, dentre as bactérias podem ser streptococcus, pode ser pneumococo, né, já pensando em tipos de streptococcus, pneumococo, e a mais grave é a meningite meningocócica, tá? A bactéria é um meningococo, certo? Então essa é aquela meningite que pode deixar mais sequelas, né, e também pode até causar a morte, e uma das situações daí bem mais perigosas é quando esse meningococo daí ele entra na corrente sanguínea e se espalha por toda a por todo o corpo, né, então ele tem uma septicemia por meningococo que a gente chama de meningococcemia. Essa meningococcemia ela causa, petequias, né, ela vai provocando uma hemólise, ela vai destruindo os vasos sanguíneos, eles vão estourando os capilares e daí vão formando petequias, e a pessoa pode morrer em horas se ela não tiver, assistência adequada, né. A assistência seria o quê? É o mais rápido possível fazer, medicação com penicilina cristalina, certo? É isso que vai dar conta de matar, de destruir o meningococo, certo? Mas isso aqui é só, não é aula de meningite, é só para vocês entender, como que isso funciona. Então, a gente tem que cuidar muito bem, né, o ideal é que a gente não tenha essas inflamações aqui. Então aqui, ó, aqui nós já estamos na medula, então também foi tirado um pedacinho para mostrar. Então, aqui, ó, é a coluna, né, os ossos da coluna, daí nós temos a dura mater, né, deixa eu tirar aqui o meu, então nós temos a dura mater, a aracnoide, a pia mater e o espaço subaracnoide. Então o espaço subaracnoide é onde nós temos, o líquor, né, cefalorraquidiano, certo, gente? Então, isso só para a gente, aproveitar melhor o tempo. Na próxima aula nós continuamos o estudo do sistema nervoso central.